Olá, tudo bem? Vamos continuar com nossa quarta revisão do nosso seminário. É um prazer estar com vocês novamente e vamos seguir aí a partir do texto de Gênesis 15, 13 a 16, que paramos na revisão anterior. E para lembrar, esses textos fazem parte da base histórica da raiz abraâmica, tanto nas três grandes religiões como nos diversos povos do Oriente Médio também. Vamos ver a leitura desses textos. Eu preparei de outra maneira para facilitar a leitura. Vamos ver aqui. Aí está o texto de Gênesis 15, 13, 16, e também eu coloquei aí ao lado direito da tela o texto de Levítico 18, 24 a 28. Nesse texto de Gênesis 15 é o registro em que Deus conversa com Abraão o seu plano antecipado de julgamento na terra dos cananeus. Há uma importância grande em ter em mente esses acontecimentos para entender o hoje da relação de Deus com as nações através de Israel. Vamos ler então aí. Então o Senhor disse a Abrão: fique sabendo que os seus descendentes viverão numa terra estrangeira e serão oprimidos e explorados como escravos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação que vai escravizá-los, e por fim os seus descendentes sairão de lá com muita riqueza. Quanto a você, sossegue. Você acabará sua vida em paz numa velhice feliz. Depois de 4 gerações, os seus descendentes voltarão para esta terra, porque a maldade do povo amorreu que vive aqui ainda não atingiu a medida plena, exigindo o castigo. Deus anunciando para Abraão o que a nação de Israel faria no futuro em relação ao que ele pretendia fazer quanto a essas nações que habitavam a terra de Canaã. Aí no texto ao lado de Levítico 18, Deus fala com o povo através de Moisés a respeito desse julgamento. Eles já estão caminhando pelo deserto em direção a Canaã, e aí Deus traz muitos avisos para a nação, e entre esses muitos avisos, esse que está aí nesse texto. Vamos ver. Israelitas, não se contaminem com nenhuma dessas coisas, porque as nações que vou expulsar da presença de vocês são as que se contaminam com essas coisas. Estes territórios estão contaminados por essas práticas perversas. Por isto, estou castigando seus habitantes, e eu os vomitarei da terra que vai ser de vocês. Vocês terão de obedecer rigorosamente a todas as minhas leis e regulamentos. Nem o natural da terra, nem o estrangeiro que mora no meio de vocês praticará qualquer uma dessas abominações, pois todas essas abominações foram praticadas pelos homens que habitaram essa terra antes de vocês. Por isso, a terra ficou contaminada. Cuidado para que vocês não tornem a terra impura, senão ela os vomitará como vomitou o povo que nela habitava antes de vocês. E
Quem desejar saber mais quais são os detalhes do contexto desse capítulo 18 de Levítico, dá uma olhada lá na sua Bíblia e você vai perceber que é a mesma coisa que está acontecendo hoje, foi o motivo pelo qual Deus precisou trazer julgamento sobre os habitantes da terra de Canaã. E ele estava gerando a nação de Israel para ser o instrumento para executar esse seu propósito de trazer juízo sobre aquela terra. Ok? Vamos ver à frente mais outros textos concernentes a essa questão da formação do povo de Israel a partir de Abraão. Vamos voltar aqui para o slide principal rapidinho. E a gente tem aí também o texto de Isaías 46, 9 a 10, que vamos ler também, onde Deus anuncia para Abraão antecipadamente o que ele pretendia fazer. Vamos olhar esse texto de Isaías e os demais que estão aí embaixo, para a gente ter uma noção do desenvolvimento que está acontecendo na história com respeito à formação da nação de Israel. Vamos olhar lá na frente, o outro slide dos textos. Próximo. Isaías 46, 9 a 10. E não se esqueçam das coisas maravilhosas que eu fiz ao povo de Israel no passado. Lembrem-se de que eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há ninguém que se compare a mim. Já há muito tempo venho anunciando a vocês o que vai acontecer no futuro. E agora eu prometo, tudo o que planejei acontecerá. Vou cumprir toda a minha vontade. Aí é Deus então falando através de Isaías, que ele anuncia antes, assim como a volta de Jesus tem sido anunciada há milênios antecipadamente, e a qualquer momento Jesus aparecerá. Vamos seguir. Também esse texto aí de Gênesis 15, 18 a 21, também ele é interessante. Vejamos. Naquele mesmo dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: dei esta terra aos seus descendentes, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, incluindo os seguintes povos: os queneus, os quenezeus, os cadimoneus, os heteus, os ferezeus, os refaíns, os amorreus, os cananeus, os gigaseus e os jebuseus. Todos esses povos aí na lista em que Deus estaria expulsando da terra para que pudesse entregar a terra ao povo de Israel. Seguindo mais esse texto aí também, de Deuteronômio 9, de 1 a 6, é também interessante. Vejamos. Ouça, ó Israel, hoje você vai atravessar o rio Jordão para entrar e possuir nações maiores e mais fortes do que você, que vivem em grandes cidades, protegidas por altos muros que vão até o céu. O povo é grande e alto, são filhos dos Enaquins. Você já ouviu falar da fama deles e já conhece a expressão: quem é capaz de resistir aos filhos de Enaque? Esteja certo hoje de que o Senhor, o seu Deus, que vai à frente de Israel, é como fogo consumidor. Ele os destruirá e os derrubará diante de você, e você os expulsará e os destruirá, conforme a promessa do Senhor. Então,
quando o Senhor, o seu Deus, os tiver expulsado da presença de vocês, não fique pensando: o Senhor me trouxe até aqui para tomar posse da terra por causa da minha justiça. Não é por causa disso, mas é por causa da maldade dessas nações que o Senhor vai expulsá-las de diante de você. Não é por causa da sua justiça ou honestidade do seu coração que você vai entrar e possuir a terra, mas por causa da impiedade destas nações que o Senhor, o seu Deus, as expulsa de diante de você, e para confirmar as promessas que o Senhor, o seu Deus, fez aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Digo e repito: saiba que o Senhor, o seu Deus, não está dando esta boa terra a você por causa da sua justiça, pois não é. Você é um povo rebelde. Aí está também outra palavra interessante que o Senhor dá ao povo de Israel, em que, na verdade, a conquista da terra de Canaã nada mais é que o juízo de Deus sendo empregado sobre aquelas nações, tendo a nação de Israel como instrumento da execução dos seus propósitos. Mas esse texto aí de Josué também ele é uma base histórica importante na conquista da terra. Assim o Senhor deu a Israel todas as terras que havia prometido sob juramento aos primeiros pais. Os israelitas invadiram e conquistaram as cidades e passaram a viver nelas. E o Senhor deu paz a Israel de todos os lados, como havia prometido aos seus antepassados. Não havia inimigo que pudesse levantar-se contra a nação israelita. O Senhor deu a Israel a vitória sobre todos os seus inimigos. Realizaram-se todas as coisas boas que o Senhor havia prometido à casa de Israel. Ele cumpriu as suas palavras em tudo. Aí já é esse texto de Josué, eles já estão dentro da terra de Canaã, de posse da terra, e mais uma vez o Senhor lembrando que ele cumpriu a sua promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. E mais uma vez a pergunta: hoje Israel, o seu estado, tem direito de estar estabelecido ali? Como disse anteriormente, alguém chegou a afirmar que a Bíblia não pode ser um livro de escritura de propriedade para Israel desta terra, mas a palavra de Deus ela permanece para sempre, e até Jesus voltar estaremos olhando o que se passa com a nação de Israel nos seus detalhes a respeito desse sinal de Israel ser o relógio de Deus para o mundo. Um abraço para todos e até a próxima revisão, se Deus quiser.